aí, galerinha, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui nessas aulas, falando agora de filo anélida, os anelídeos, tá certo? Os vermes em anéis, tá bom? Essa característica básica do anelídeo, de vermes em forma de anéis, é uma estrutura chamada metameria, divisão corpórea, coisa que não existia nos nematelmintos, perdão, mas que apareceu nos anelídeos, deu certo, reaparece nos artrópodes e posteriormente reaparece nos cordados, tá bom? Metameria, isso é muito importante. Praticamente cada compartimento daquele do anelídeo tem a sua estrutura individualizada, a sua única estrutura excretora, a sua única estrutura de sistema nervoso e assim vai, tá bom? Beleza? Então, olha para aqui, para o quadro para que a gente possa descrever melhor esse verme. Bora, chega aí. Ó, são animais triblásticos, protostômios, celomados, tá? Celomado. Primeiro grupo, a gente falou de platelmintos acelomados, nematelmintos pseudocelomados, agora anelídeos que são celomados. Apresentam metameria, né? Esses anéis aí que você está vendo aí, bem característico, que dá nome ao grupo. Apresenta sistema digestório completo, tá certo? E o sistema circulatório também ele é completo e fechado, tá bom? Sistema circulatório completo e fechado. Né? Quando a gente fala de artrópodes, por exemplo, aí tem um sistema circulatório aberto. Mas aqui no caso do anelídeo é um sistema circulatório fechado, tá certo? Beleza? Ajeite aí. A respiração ela pode ser cutânea ou ela pode ser branquial. Eles não têm um sistema respiratório terrestre, né? Bem específico não. Mas os anelídeos aquáticos, ele tem esse sistema respiratório branquial, que é muito importante, essas brânquias, né? Os poliquetos, eles apresentam isso. Os terrestres já têm esse sistema respiratório cutâneo. O sistema excretor, ele sempre será por metanefrídeos. E ele possui cada unidade de metanefrídeos em cada anel desse. Ou seja, em cada anel do anelídeo, ele possui um nefróstoma e um nefridióporo, que esse metanefrídeo tem lá. O nefróstoma é o local onde drena do fluido celomático, do sangue também, tá certo? As excretas, e elimina pelo nefridióporo, tá bom? Tá certo? Bem, características gerais ainda, a reprodução eles podem ser monóicos, ou seja, hermafroditas, tá certo? Tá bom? Mas apesar de serem hermafroditas, eles praticam a fecundação cruzada. O desenvolvimento é direto, não existe fase larval aqui nos anelídeos, tá certo? O interessante dessa imagem que você está vendo aí é o lance do clitelo. O que é o clitelo? Alguns anelídeos, eles secretam uma estrutura, deixa eu voltar um pouquinho, uma estrutura semelhante ao casulo. Uma estrutura, perdão, que vai dar origem ao casulo, na verdade, chamada de clitelo. Tá aqui o clitelo, tá bom? Do clitelo vai secretar o casulo e onde vai guardar os ovos desse verme, tá certo? Lembrando que ele é desenvolvimento direto, tá certo? Bem, a classificação deles são em 3 grupos: os oligoqueta, os poliqueta e os hirudinha. Os oligoqueta, oligo quer dizer poucos, queta quer dizer cerdas. Possuem poucas cerdas, é o caso da minhoca. Os poliqueta possuem muitas cerdas, é o caso das poliquetos, né? As nereidas, por exemplo. E os hirudinha, os famosos sanguessugas. Tá certo? Vamos falar de cada grupo desse rapidinho aqui. Vê só, oligoqueta, né? Do grego oligos quer dizer poucos, caeta que quer dizer cerdas, pelos, né? É representado pelas minhocas, minhocossu brasileira, aquela minhoca gigante, tá vendo aí, né? O sistema digestório, ele é completo. E logo após o esôfago tem o papo e tem a moela. Vê que coisa interessante, né? Minhoca também tem papo e minhoca também tem moela. Tá bom? Já caiu em prova da UPE isso uma vez, perguntando qual dos invertebrados, e ele citava lá as letras, possuem papo e moela. Pois é, papo e moela também é representado pelas minhocas, elas possuem isso. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Deixa eu só comentar com vocês uma besteirinha antes de nós irmos para poliquetos, tá? A excreção desses animais é metanefrídeos, sendo que a estrutura a ser excretada por eles geralmente é amônia. Você fala, Tiago, amônia é um negócio complicado. Por que é um negócio complicado? Eu quero que você olhe para mim para que eu justifique para você por que é complicado. Olha para mim. Amônia
é uma excreta altamente tóxica a qualquer tipo de ser vivo. De modo que um animal que costuma a excretar amônia, ele pode ter problemas graves, tá certo? Geralmente os animais aquáticos, eles se destinam a excretar amônia, exatamente por estar na camada d'água e essa grande camada d'água promover essa diluição da amônia. Mas quando a gente está no ambiente terrestre, raramente alguns animais costumam excretar amônia. É o caso, por exemplo, dos anelídeos, tá? No caso das oligoqueta. Os oligoqueta, que são as minhocas, apesar de serem terrestres, apesar de viverem num local que tem pouca disponibilidade de água, ainda assim eles excretam amônia, eles têm seu aspecto fisiológico na excreta dessa amônia, tá bom? Beleza? Olha aqui para o quadro de novo, vem para cá. Classe poliqueta. A classe poliqueta, tá certo? Vem do grego, quer dizer polis, que quer dizer muitos, e queta quer dizer cerdas, tá certo? Bem, esses animais, eles têm uma estrutura bem interessante. Primeiro que os poliquetos, eles são quase que exclusivamente marinhos, tá certo? Você consegue ver claramente pela imagem que são várias cerdas, e essas cerdas têm até uma função de defesa. Essa cerda, ela gera uma reação urticante no indivíduo que toca nesse poliqueto, tá bom? Além dessas cerdas, eu queria que você observasse muito bem a imagem aqui. Você vai ver, vai visualizar que existem como fosse pequenas patas aqui nesse animal. Sendo que eu não posso usar o termo pata aqui, né? Não existe pata, na verdade, aqui. São chamados de parapódios, tá certo? Os parapódios, eles auxiliam o processo de natação desse poliqueto. Em cada parapódio desse existe um acúmulo de cerdas, tá certo? Tu tá vendo aqui, ó, os metâmeros, né, os anéis. Tu tá vendo aqui os parapódios, né? Mais aqui os parapódios, tá certo? Outra imagenzinha para que a gente possa visualizar isso. Os parapódios aí, ó. Parapódios, tá certo? Que auxiliam no processo de locomoção desses animais, tá certo? Um corte aí e novamente mostrando aqui a estrutura do parapódio que utilizado e exclusivo dos poliquetos, tá certo? Bem, tá aí, ó. Caçadores com região anterior bem desenvolvida, né, dos poliquetos, cheio de apêndices sensoriais, tá certo? Geralmente marinhos. Podem ser errantes, beleza? Ou seja, se movem, podem ser fixos, geralmente apresentam diferenciação de tentáculos para a captura de alimento. Isso é um poliqueto fixo. Você fala, Tiago, isso é um bicho? É um bicho. Apesar de parecer uma ideia vegetal, mas não é um vegetal, é um poliqueto, é um anelídeo, tá certo? São os poliquetos sedentários, os fixos, aqueles que não se movem. Os errantes são aqueles que se movem, né? O maior exemplo de poliqueto errante são as nereidas, né, que se locomovem no ambiente marinho e tudo mais, tá bom? Reprodução dos poliquetos, também, né? Dos anelídeos em geral, mas dos poliquetos especificamente. A fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto pela larva chamada trocófora, tá certo? Essa larvazinha aí, tá certo? É chamada trocófora e ocorre lá nos poliquetos. Anelídeos não tem isso, Hirudíneos também não tem isso, mas os poliquetos têm essa fase larval que é representada pela larva trocófora, tá bom? Classe Hirudínea é bem interessante, que a gente está trabalhando aqui com a classe dos sanguessugas, tá bom? Anelídeos que não possuem cerdas nenhuma. É tanto que eu posso chamar classe Hirudínea ou classe Aqueta, tá certo? Porque não tem cerdas. São popularmente chamados de sanguessugas, tá aí o sanguessuga, tá certo? O interessante é chamar ele de Hirudínea, o Hirudínea é chamado de Hirudínea porque a Hirudínea, na verdade, é uma substância analgésica que existe na ventosa desse tipo de animal. Então, quando esse animal ele suga o sangue, quando ele injeta a ventosa, ele injeta juntamente com a ventosa uma substância analgésica chamada Hirudínea. Tá bom? Beleza? Galera, vê. Então, a ideia de anelídeos é essa, tá certo? Não esqueça, oligoqueta, Hirudínea, poliqueta. Os únicos que têm uma estrutura respiratória especializada e que são mais complexos em apêndices sensoriais são os poliquetos especificamente. Tá bom, galera? Beleza? A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.